voltando aqui, gente, eu tava com fone de ouvido e gravando no celular. Óbvio que não ia ficar o som, né? Então, voltando, página 5, livro didático, volume 3, tá? Então, no quadro dos estímulos. Então, o primeiro estímulo que tá falando sobre a luz, né? O contato da luz com... quando a gente abre uma cortina. Então, o que a gente costuma fazer é fechar os olhos, proteger os olhos com as mãos. Depois, estar andando na rua e ouvir um barulho muito alto. Então, a gente pode correr, a gente pode se abaixar, né? Se encolher. Principalmente quando é um barulho que parece que tá vindo alguma coisa, tá querendo cair em cima da gente. Então, a gente tem essa situação de querer se encolher e se proteger. Botar as mãos na cabeça pra proteger a cabeça, tá? Eu botei estremecer. Estremecer também, né? A gente dá um susto, se treme, fica em alerta, né? Com a situação. E aí depois o outro diz encostar a mão em algo afiado. O que a gente faz quando a gente encosta a mão em algo afiado ou em algo... Oi? A gente tira a mão rapidamente, fazendo uma expressão de dor. Isso aí, a gente tira a mão rapidamente, tá? Então, a mesma situação aquela de alguma coisa muito quente, né? A gente encosta e já tira rápido pra tentar proteger ao máximo a nossa mão, né? Depois ali aquele exercício 2, eu vou só explicar pra vocês, tá? Diz assim, sentem-se um de frente pro outro. A gente não consegue ficar um de frente pro outro aqui agora, né? Um dos dois fecha os olhos por 1 minuto. Após um tempo, quem fechou o olho deve abrir e o outro deve observar atentamente as pupilas do colega. Troquem a função rapidamente. Bom, então quando a gente tá com o olho fechado, né? A nossa pupila ela vai estar normalzinha, tá? Vai estar normalzinha. Quando a gente abre o olho e começa a entrar luz, a nossa pupila ela vai tentar controlar essa quantidade de luz. Então, ela pode ou dar uma diminuidinha, ou dependendo da quantidade de luminosidade, ela pode abrir para entrar mais luminosidade. Então, ali vai ter reação dependendo do ambiente que a gente estiver, tá? A gente consegue enxergar perfeitamente essa reação da pupila no gato, né? O gato, mesmo quando ele quer atacar, né, a presa, ou até quando ele tá brincando com a gente, ele quer nos atacar, ou quando ele tá num lugar escuro, a pupila dele abre, bem grande, para ele enxergar melhor as coisas. Quando ele tá num ambiente mais claro, que ele não tá se sentindo ameaçado, que ele não quer atacar ninguém, a pupila dele fica bem fechadinha, só aquele risquinho, tá? Então, a gente consegue ver com o gato perfeitamente essa reação de modificação da pupila, tá? Outra coisa que eu também, quando tu vai... isso aconteceu comigo, quando tu vai lá na pessoa... Ai, meu Deus, não me lembro mais o nome. Quando tu vai lá no médico pra ver como é que tá o teu olho, ou ele põe... Depois de tu sair, ele põe uma coisa pra dilatar a tua pupila. Isso, ele põe pra ele conseguir analisar realmente a quantidade de luz que entra no nosso olho e fazer essa análise toda do que a gente realmente enxerga. É claro que depois a gente não consegue enxergar nada, né? Depois de fazer o exame, porque a pupila tá muito dilatada e dependendo do lugar que a gente vai, entra muita luz e a gente não consegue enxergar. Mas a intenção é essa, pra ver realmente o que a gente consegue enxergar com aquela luminosidade lá dos... 3 vezes aquele remedinho no olho. É horrível. Pra dilatar. É horrível, né? Bom, então agora a gente vai lá pra página 11. Primeiro, aqui essa partezinha sobre reação a estímulos, o ciclo de vida dos seres vivos, a forma de reprodução, a diferença de sexuada e assexuada, a diferença de autótrofo e heterótrofo. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso?
Podem falar. Não? Tá tranquilo? Sim? Então tá, então vamos partir lá pra outra página, pra página 11, então, do livro didático. Jojo, a tua câmera tá desligada. E tem outra pessoa também com a câmera desligada. Do lado do Ria. Eu sei que eu só fui buscar água. Oi, meu amor? Desculpa, eu não te escutei. Eu só fui buscar água e já voltei. Ah, tá. Tá bom. Então, vamos lá pra página 11, no livro didático. Tá? Então, lá na página 11, o primeiro exercício diz assim: os seres vivos apresentam algumas características em comum. Entre os itens listados abaixo, marque com um X aqueles que caracterizam os seres vivos em geral. Então, a gente vai marcar com um X características que são em comum para todos os seres vivos, tá? Tanto na parte animal quanto na parte vegetal, tá certo? E aí, quem é que marcou o que aí? Quem é que responde para nós? Eu marquei. Presença de células, reação de estímulos, necessidade de energia, ciclo de vida e reprodução. Isso aí, tá? Então, todos os seres vivos vão ter presença de células, todos, pode ser unicelular ou multicelular, né? Ter uma célula só ou várias, mas todos vão ter células. Reação a estímulo, né? Que é essa reação a se proteger, tá? Lembrem que as plantas, página 11, a gente tá do livro didático 3. A reação a estímulo, as plantas também têm essa reação a estímulo. Lembra daquela plantinha que quando a gente toca as folhinhas se fecham para proteção? Necessidade. Já vi essa planta. Oi? Eu já vi essa planta lá num lugar que a minha tia trabalha. Acho que eu tô no dia. Isso aí. Então, necessidade de energia, todos os indivíduos eles precisam se alimentar, né? Aí entra nos seres autótrofos e heterótrofos, né? Os que produzem o alimento e os que precisam de outros seres vivos para se alimentar. O ciclo de vida, que é nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Todos os seres vivos vão passar por esse ciclo de vida, tá? E a reprodução, que tá junto com o ciclo de vida ali, tá certo? Lembrem que para uma espécie ser considerada uma espécie, ela tem que se manter viva, então eles têm que conseguir se reproduzir, tá? Bom, depois ali no exercício 2 diz assim: observe a ilustração e responda ao que se pede. Então tem ali o tiozinho pescando e o gatinho sem vergonha roubando os peixes do tiozinho. E diz assim: qual a característica básica dos seres vivos que pode ser relacionada à ação do gato? Necessidade de energia. A necessidade de energia, né? Ele tá se alimentando porque ele precisa de energia para realizar as atividades dele, né? Então ali a gente só coloca necessidade de energia. Oi? Eu coloquei alimentação, serve também? Alimentação. É que a gente se alimenta porque a gente necessita de energia, tá? Então o correto mesmo é necessidade de energia. Professora, Oi. no livro não tem nenhum gatinho comendo peixinho e nem tô achando esse de vocês. E olha que eu tô na página 11. Do livro 3? O livro novo? Sim. Sim, no didático. Esse aqui? Didático? É. Mas tu não disse de atividades? Não, eu falei didático. Ah, tá. Eu juro que eu entendi. Ô tia, Oi, meu amor. eu tenho um pouco de dúvida em autótrofo e heterótrofo. Tá. Bom, então assim, ó. Os indivíduos autótrofos e heterótrofos, tá? Os autótrofos, estão me ouvindo?
Sim? Porque vocês deram uma travadinha. Bom, então, os indivíduos autótrofos são os que produzem o próprio alimento, tá? Então, quem são? São os seres que fazem a fotossíntese. São as plantas e as algas, principalmente, tá? Como é que eles vão produzir o alimento? A partir da luz solar, do gás carbônico, da água e dos sais minerais. Essas substâncias que eles vão capturar ou pela raiz ou pelas folhas, elas vão sofrer várias transformações dentro do corpo da planta e da alga, e essas substâncias vão se transformar em energia, tá? Vão se transformar em açúcar e energia para o indivíduo conseguir manter suas atividades vitais, tá? Esses são os indivíduos autótrofos, os que produzem o próprio alimento. Os indivíduos heterótrofos, como nós, tá? Os animais, eles vão depender de outros seres vivos para se alimentar, tá? Então, ou vão depender da planta para se alimentar, como por exemplo a vaquinha, tá? Ou vão depender de outros animais, como um leão, por exemplo, tá? Então, os seres autótrofos são os que vão produzir o próprio alimento a partir de coisas do ambiente, tá? De substâncias do ambiente, como gás carbônico, luz solar e água, vão produzir o seu alimento. E os heterótrofos, eles vão depender dos outros seres vivos para se alimentar. Então, eles vão precisar da energia já produzida pelas plantas, tá? Por que eu tô dizendo da energia já produzida pelas plantas? Porque geralmente um animal que é carnívoro, ele vai se alimentar de um que é herbívoro, que come plantas, né? Então, necessariamente a gente precisa dessa energia que as plantas produzem para elas, pra gente se manter, tá? Só que os carnívoros têm um problema. Alguns herbívoros têm defesas naturais poderosas. Ah, sim, com certeza, né? Aí entra toda uma relação dos indivíduos, né? Se os indivíduos vão se organizar para se proteger ou não, aí vai depender. Tá? Então, aí a gente tem... Conseguiu entender, Angelina? Tá? Então essa é a diferença, tá? De nada. Bom, então voltando lá para a página 11 do livro didático. Aí, a primeira alternativa ali do exercício 2 é a necessidade de energia, tá? Então, depois diz assim, o gato é um organismo autótrofo ou heterótrofo? E aí, ele é autótrofo ou ele é heterótrofo? Heterótrofo, ele não produz o próprio alimento. Isso aí, ele é um heterótrofo porque ele não produz o próprio alimento, ele necessita de outro ser vivo para produzir a sua energia, tá? Então, é isso aí a diferença. Depois, lá no exercício 3, fala para nós assim, nas afirmativas a seguir, a respeito das características dos seres vivos, assinale C para as corretas e E para a errada. Então, é um VOF, só que em vez de ser VOF, é certo e errado. E aí, a gente ainda tem que justificar as erradas, tá? Então, ali, a letra A é certa ou errada? Errada. Por que ela é errada? Porque as plantas são orgânicas autótrofas. Isso aí. Tá? Então, o que a gente vai arrumar ali na frase? Então, a letra A é errada, porque as plantas são organismos autótrofos. Elas produzem sua energia a partir da fotossíntese, tá? Então, a gente só modifica ali o heterótrofo por autótrofo. Tá certo? Depois, a letra B é certa ou errada? Certa. Certa. Tá certinho, tá?
A maioria dos seres unicelulares que apresentam apenas uma célula é microscópica. A gente só consegue ver com a ajuda lá do microscópio. C, acerta ou errada? C, certa. Certa. Isso aí. Certa? A C é certa? A C é Eu coloquei certa, errado. tá? Eu Ó, coloquei errado. todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. Todos os seres vivos têm células, tá? Os vírus, eles são os indivíduos à parte que eles Tia. não possuem célula. Eles precisam da Tia. célula de um hospedeiro, né, de outro indivíduo para conseguir se reproduzir. Oi. Ó, tia, a B também é certa? A B também é certa. Ah, tá, então eu coloquei certo. Tá? A B é certa e a C é certa porque realmente os vírus, eles não possuem uma célula própria, tá? Eles são uma estrutura que só tem o DNA ali, como se fosse uma cápsula, como se fosse... Vocês sabem aquela cápsulazinha que vem dentro do Kinder Ovo? Tá? O vírus é como se fosse aquilo, aquela cápsulazinha, e dentro da cápsula, que vem o brinquedo, no caso, no vírus, vem o DNA dele, tá? Que são as características. E para ele se reproduzir, ele entra no corpo de um hospedeiro, tá? Então, por exemplo, por que a gente fica gripado? A gripe é um vírus, ela entra na nossa célula para se reproduzir. Então, quando a gente começa a sentir dor de cabeça, febre e tudo mais, é que esse vírus, ele tá se reproduzindo. Tá? A letra E é certa ou errada? Errada. Errada. Por que é errada? Pois plantas podem reagir. Porque as plantas também reagem a estímulos, né? Estímulo da luz, estímulo do toque, estímulo da gravidade, né? Se a gente coloca uma planta... ela tá num vaso, bonitinha. Se a gente coloca a planta com o vaso deitado, depois de um tempo a gente vai ver que ela vai tentar crescer, ir pra cima, né? Olha, que redundante. Mas, ó, ela vai começar a querer ir pra cima e se endireitar, tá? Então, ali, ó, o 3 fica errado, certo, certo e errado, tá? Aí a gente vai ali pra página 12. Página 12. No exercício número 4 diz assim: a imagem ao lado representa um ser vivo. Identifique que ser vivo é esse e cite duas características. Então, aquele ali que não tá pintado, aquele indivíduo que não tá pintado ali do lado da linha. O que é aquele indivíduo? Quem é que sabe? Bactéria. Uma bactéria. E quais são as características da bactéria? A membrana plasmática e a parede celular. Tá, não. Membrana plasmática todas as células possuem. Parede celular, dependendo do indivíduo, vai ter. Então, as características da bactéria é que ela é unicelular, ela é formada por apenas uma célula, e a célula dela é procarionte. Tá? O que quer dizer célula procarionte? O DNA dela, a característica dela genética, tá solta lá no citoplasma da célula, que é aquela gelatina que fica dentro da célula, tá? Então, é isso que diferencia a bactéria. Ela é um indivíduo unicelular, formado por uma célula, e é procarionte, tá? Lembrem a diferença de eucarionte e procarionte. Procariontes são essas células mais simples, que não apresentam núcleo, e eucariontes são as células mais complexas, que vão ter um núcleo, tá? Ela é procarionte? Procarionte, Ok. tá? Professora, Oi. eu tô no celular porque
porque meu computador não tava ligando direito. Agora eu consegui ligar ele. Eu vou passar pro computador, tá bom? Tá bom. Fica melhor pra mim ver aqui, fica melhor. Tá, pode passar, não te preocupa. Obrigado. Bom, aí no exercício 5, Ria, tu pode fazer o seguinte, tu pode passar pro computador, continuar no celular e quando tu abrir o computador, tu desliga o celular, que aí tu não perde nada, tá? Bom, aí no exercício 5, diz assim, as ilustrações a seguir representam uma célula animal e uma célula vegetal, tá? Então, são as células eucariontes, as que têm um núcleo, o DNA do núcleo, tá lá dentro do núcleo, tá? Só que a célula vegetal e a célula animal, elas têm algumas diferenças. Bom, aí a gente tem que nomear essas células, tá? Essas partes da célula. Então, ali no meio, entre as duas células, aquela parte lá de cima, que tem nas duas, o que que é? Qual é o nome? Membrana plasmática. Membrana plasmática, tá? Então, no meio, entre as duas, a primeira palavra é a membrana plasmática. Ô tia, Oi, eu tenho uma pergunta. diga. A célula animal só tem a membrana plasmática, só que a célula vegetal tem a parede celular e a membrana plasmática. Ela é mais protegida assim, então, né, tia? Ela é mais protegida. Por que que ela é mais protegida? Porque como a célula vegetal tem aquele vacúolo que enche de água e esvazia, a célula ela engorda e emagrece, tá? Então, para a célula, quando entra água, ela não engordar demais e explodir, a célula vegetal, ela tem essa membrana, essa parede celular para proteger. Então, vai chegar um momento que ela vai engordar e não vai conseguir mais crescer, porque tem essa parede mais rígida. E aí, ela não explode, tá? É por isso que tem. Ô tia, Bom. só lá até as 11h40 também? Oi? É só lá até as 11h40 também? A gente vai corrigir as atividades, tá? A hora que a gente conseguir terminar as atividades, aí a gente encerra a aula, tá certo? Bom, aí embaixo da membrana plasmática tem outro espaço entre as duas células. O que que é aquela parte ali que tá a setinha? Núcleo. O núcleo. Núcleo. Isso aí, perfeito. O núcleo. Tá? Então, entre as duas células, lá embaixo, depois da membrana plasmática, a gente tem o núcleo. Depois, só na membrana animal, lá do outro lado, o que que é aquela parte ali daqueles sacos que tá perto do... Golgiense. Não, na realidade, ele não é o complexo golgiense, tá? Aquela parte que fica bem pertinho do núcleo é o retículo endoplasmático. O complexo retículo endoplasmático. A célula animal? Na célula animal, tá? Acertei. O complexo golgiense é aquele que tá em lilás, um pouquinho mais longe do núcleo, tá? Então, sempre a organela que a gente tem bem pertinho do núcleo, coladinha com o núcleo, é o retículo endoplasmático, tá? O complexo golgiense... Como é? Retículo endoplasmático. Ô tia. Ah, tá, obrigada. Oi? Ret.endo. Retículo endoplasmático. Que eu não tenho espaço pra Tá. colocar, só minha letra foi Tá. minúscula. Bom, agora lá na parte da célula vegetal, lá em cima, que tá apontando para aquela partezinha, ali onde tem a água. Qual é o nome daquela organela? Lá em cima na célula vegetal. Tem onde tá apontando? Ah, essa daí? Vacúolo. Vacúolo. Vacuolo, tá? No U tem acento agudo ainda. Vacuolo. Ai. Tá?
Depois, lá embaixo, aquela parte que parece um monte de moedinhas verdes empilhadas. Qual é o nome? Cloroplasto. Cloroplasto, tá? Então, aquela partezinha lá, aquela organela que parece um monte de moedinha verde empilhada, o nome é o cloroplasto. E depois, aquela parte verde de fora da célula, como é que é o nome? Parede celular. Parede celular. Parede celular. Isso aí, perfeito. Parede celular. Depois a letra B tá dando as estruturas, as organelas e a célula animal e a vegetal. E tá pedindo pra gente colocar positivo quando a organela existir e negativo quando a organela não existir, tá? Então, parede celular na célula animal é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E na célula vegetal? Positivo. Positivo. Isso aí. Depois os cloroplastos na célula animal. Célula animal negativo. Na vegetal? Positivo. Isso aí, perfeito. Membrana plasmática. Positivo. Qual é a não. parede celular? A parede celular é negativa na célula animal, na célula animal, e positiva na célula vegetal. Tá, obrigada. E o cloroplasto a mesma coisa, negativa na célula animal e positiva na célula vegetal. Depois a membrana plasmática, ela vai estar positiva nas duas, ela existe nas duas células. E o citoplasma, que é a parte gelatinosa. Tem no animal e não tem no vegetal. Tem nas duas. Tem as duas? Tem nas duas. Mas não. Olha só. Olhem as imagens ali de cima, tá? Os desenhos ali representando a célula animal e vegetal. O citoplasma da célula animal é aquela parte azul que parece uma gelatina mesmo, onde estão as organelas dentro. Na célula vegetal é aquela parte marrom, onde estão as organelas, tá? Então, o citoplasma tem nas duas células. Até na célula procarionte tem citoplasma, tá? O citoplasma é o que vai dar a estrutura que vai encher as células. E núcleo? Tem nas duas. Tem nas duas também. Isso aí. Então, a gente coloca positivo nas duas. Tá? Estão conseguindo corrigir? Sim? Ótimo, então. A B, depois da B, que eu não ouvi direito. A B, o quadradinho ali, Isso. o quadradinho a gente vai colocar positivo e negativo, tá? Então, a parede celular é negativo na animal e positivo na vegetal. O cloroplasto é negativo na animal e positivo na vegetal. A membrana plasmática é positivo nas duas. O citoplasma é positivo nas duas. E o núcleo é positivo nas duas. Obrigada para quem botou ali, Lavínia, preste atenção na aula, porque eu tava tentando falar para ela, só que eu não lembrava o nome dela. Tia, Oi. tem esses exercícios Hum. que é muito claro o que tu tem que fazer. Esse é um exemplo de um exercício que eu fiz sem ver o que era ali. Que, tipo, tava ali
Tava ali o 5. Aí eu olhei a ilustração assim e já vi, é pra eu completar. Aí depois, quando eu fui passar pro próximo exercício, eu vi que o A dizia, indique o nome das estruturas sinalizadas. Eu nem tinha lido o A antes. Só fiz. Isso aí. Porque tem os exercícios Que são bem tranquilos, né? Tem uns que são um pouquinho mais complicados, mas tem uns que são bem tranquilos. Bom, ali no exercício 6, o que tá falando pra nós? Que as imagens a seguir, ela mostra uma mitocôndria e um cloroplasto, tá? Vistos no microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é um microscópio de última tecnologia, que a gente consegue ver todas as características da célula com uma perfeição maravilhosa, tá? Perceba que essas duas organelas podem ser semelhantes. Então, se a gente olha assim meio rápido, a gente não consegue distinguir e diferenciar o que é mitocôndria e o que é cloroplasto. Mesmo com funções bem diferentes. E aí tá pedindo pra gente dizer a função de cada uma. Então, a mitocôndria, qual é a função da mitocôndria? Quem é que sabe aí? Produção de energia. Produzir energia pra célula, não? Produção de energia, tá? Vocês podem colocar também, além de produção de energia, colocar entre parênteses, respiração celular, tá? Que ela faz essa respiração celular para produzir a energia. E os cloroplastos? Qual é a função dos cloroplastos lá na célula vegetal? Ui, que silêncio. Ninguém sabe. Cloroplasto, tia. O cloroplasto faz a fotossíntese. Isso aí, perfeito, tá? Então, a mitocôndria. Oi. Qual é da mitocôndria? A mitocôndria, ela produz energia, tá? E aí, tu pode botar entre parênteses respiração celular também, tá? Que ela vai produzir energia a partir da respiração celular. E os cloroplastos, eles realizam a fotossíntese, tá? Então, é eles que produzem, na realidade, a energia da planta também, tá? Então, os dois têm uma função bem parecida de produzir energia para as suas células, tá certo? Com relação aqui às nossas células, as nossas organelas, diferença de célula procarionte e eucarionte, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tá, então a gente passa lá para a parte dos tecidos, lá para a página 18. Podemos começar a corrigir a página 18? Então tá. Aqui na página 18. Sim. Então tá. Então ali, ó, na página 18, o primeiro exercício diz assim: analise a imagem a seguir e complete as informações que faltam, tá? Então, ou é o nome do tecido ou é a função dele, tá? Então, diz assim, lá em cima, primeira parte, onde tem aquele risquinho perto do estômago, tá? Estão vendo ali? Diz assim, é um órgão formado por... O que vocês colocaram aí? O estômago é um órgão formado por quê? Tecidos. Onde é que a gente tá? Na página 18. Tecidos, que é tecidos. Tá. Na realidade, é diferentes tipos de tecidos, tá? Página 18 do livro didático. Tá? Então, a gente coloca aqui diferentes tipos de tecidos. Os outros também tem que... Eu posso colocar aqui tecidos diferentes? Oi? Eu posso colocar aqui tecidos diferentes? Pode.
Pessoal, os outros também têm que participar, hein? Estão muito silenciosos. Não fizeram? Não, nem só eu que tô respondendo. Não aqui, fiquem com medo de responder errado. A gente tá aqui pra corrigir, mas vocês têm que participar também, tá? Bom, aí depois embaixo tem o tecido muscular, que tá dizendo pra nós que, que ele tem a função de movimento. Depois o tecido nervoso, que faz a transmissão de informação e a comunicação do cérebro com as partes do corpo, com as partes do corpo com o cérebro. E aí, lá do outro lado, lá em cima, diz assim, tecido epitelial. E embaixo a gente tem que dizer a função do tecido. E aí, quem é que colocou aí pra mim? Qual é a função do tecido epitelial? Tem que começar a dizer os nomes? Que tia? Hein? Onde é que a gente tá? Lá do outro lado do desenho. Naquela linha. Do outro lado. É, Tá. tecido epitelial. Epitelial é revestimento. 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 Revestimento e absorção. Tá? Tá bom. Deixa eu escrever a absorção. Começar a dizer os nomes de vocês pra vocês responderem, hein? Ó, tia, próxima vou deixar responderem. Porque só eu tô respondendo. Tecido conjuntivo. Qual é a função do tecido conjuntivo? Ninguém respondeu, eu vou responder. Eu vou esperar o... Deixa eu ver alguém aqui. Maria Joana. Maria Joana, qual é a função do tecido conjuntivo? Ô tia, eu não fiz esses exercícios, eu só tô acompanhando. Tá. Ok. Deixa eu ver. Professora, eu posso falar um absurdo agora, mas eu posso responder? Deves? Responde. É um tecido de conexão. Ele faz isso, mas aí pra gente simplificar, ele é união e suporte. Essa conexão a gente coloca união e suporte, tá? Ou então tu coloca conexão e suporte, tá? Tá. Tia, a proteção tá errada. Ô tia, Oi. Eu coloquei proteção, isso tá errado? eu tinha colocado união e suporte, só que eu apaguei. Meu Deus, Angelina. Tava certo, tu apagou. Tia, Na realidade, ele não protege, tá? Ele faz a união e faz o suporte. Quem protege é o tecido epitelial, tá? Que é esse que a gente tem aqui tá. pelo lado de fora. Bom, depois tá dizendo assim, ó. Agora faça um esquema que demonstre os níveis de organização. Então, a gente tem que colocar do menor nível de organização, setinhas até o maior, tá? Então, eu vou escolher alguém aqui. Gabriel, o que tu colocou aí pra nós, Gabriel? Não tem livro. Não tens o livro? Não fez no caderno? Também não. Olha, seu Gabriel. Podia ter feito no caderno. tia, Oi. eu fiz assim. Eu primeiro desenhei um átomo. Aí depois eu desenhei uma célula. Uma organela. Um átomo, uma molécula, uma organela, uma célula, aí um tecido, um órgão, um sistema e um organismo. Tá ótimo, perfeito. Aí eu coloquei seta em eles. Tá, perfeito. Podia ser mais resumido, tá? Podia ser só célula, tecido, órgão, sistema e organismo, tá? Então, vou repetir. Célula, tecido, organismo, sistema, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Tá?
Bom, depois no exercício 2, diz assim: com a ajuda do seu professor, analise o hemograma abaixo, tá? Então, é um teste de sangue, tá? É um teste de sangue. Então, ali tem um hemograma completo. Então, tá falando pra nós sobre as hemácias, hemoglobina, leucócitos e plaquetas. Todas as partes que tem no sangue. E o resultado, né? A quantidade de cada um que essa pessoa tem no sangue. E os valores de referência, que é o mínimo que uma pessoa pode ter e o máximo que ela pode ter daquelas células, tá? Quem tá me chamando? Alguém falou professora? Não? Não, que eu acho que Eu, professora. Oi, diga. você está Ô, ouvindo professora. voz. Diga. Pode digitar. A gente tá na página 18 do livro Não, didático. A gente tá na página 18 do livro didático. Página 18? Isso. Tá bom. Aí tá falando ali pra nós embaixo. Sabendo que os valores de referência presentes no resultado do hemograma são determinados com base numa análise de uma pessoa saudável. Então, uma pessoa saudável, ela tem que ter entre aqueles valores ali que diz de referência, tá? O valor pode mudar também de acordo com a técnica, de como é feito esse exame, tá? Aplique os conhecimentos que você tem sobre as células e tecidos e responda as questões a seguir. Então, diz assim: quais tipos de células você identifica neste resultado? Que tipo de tecido estão associados? Então, Sofia, o que tu colocou ali na letra A para nós? Eu não fiz, eu tô acompanhando só. Meu Deus, quem que fez as atividades? Levanta a mão aí. Eu fiz. Isso, só que eu tô sem meu livro aqui. Tá. Eu fiz, só que eu tô sem meu livro aqui, eu não tô com o troço da Positivão, porque eu tô usando meu celular pra ver a aula. Tá, então tu copia as respostas no teu caderno, tá? Quem não fez, copiem as respostas. Mas, ó, pessoal, vocês vão ter que começar a fazer. Porque só um ou dois respondendo e os outros não fez, tá? Vocês têm que começar a fazer. Até pra saber o que vocês têm dúvida e o que vocês não têm dúvida. Aí não adianta a gente fazer uma aula de correção e tirar dúvida e ninguém ter dúvida porque não fez, tá? Então, cuidem isso. Comecem a se organizar. Angelina, o que tu colocou ali na letra A? Peraí. A pergunta: quais tipos de células você identifica? E qual tecido ele tá associado? Eu não entendi essa, eu fiz tudo, só não entendi essa. Tá, então assim, ó. Lá na página 17, tem ali o que cada célula significa, tá? Fala pra nós. Eu posso responder? Pode responder. Tá bom. As hemácias, leucócitos e plaquetas, tecido sanguíneo. Tá. Então, o que acontece? As hemácias e os leucócitos são células, tá? Tá certo? As plaquetas são fragmentos de célula, então tu tem que separar, tá? Então, as células associadas são os leucócitos e as hemácias. As plaquetas, elas são fragmentos, pedaços de célula. E realmente é o tecido sanguíneo que encontra essas células associadas, né? Essas células vão formar o tecido sanguíneo, tá? Agora que eu percebi que eu tinha escrevido plaquetas até errado. Eu não coloquei bem. Depois diz assim: analise o resultado do hemograma comparando os valores de referência com o resultado.
O exame está normal ou alterado? Justifique. E aí? O que vocês Eu acham? coloquei Alterado, pois. pois dois resultados muito baixos os valores de referência. Os outros não. Tá. Felipe, o que tu colocou? Felipe? Que estão alterados. Desculpa, que meu microfone não tá ligando. Que são alterados por causa que os valores de referência são maiores. Isso. São alterados porque o paciente ele tá apresentando uma baixa contagem, né? Um baixo número ali dos glóbulos vermelhos e da hemoglobina, né? Tá com anemia. Comeu pouca beterraba. Depois, Essa beterraba pra você. depois a letra C tá perguntando assim: antes de uma cirurgia, geralmente o médico pede hemograma para avaliar o número de plaquetas. Por que esse cuidado é importante? Por que a gente tem que saber o número de plaquetas numa cirurgia? Não sabem? Tia, Diga. isso pode demonstrar se a pessoa tem uma infecção. Não é isso. As plaquetas, elas atuam, elas têm a função de coagular o sangue. Então, quando a gente tem um corte, são elas que vão fazer com que o sangue pare de sair. Então, o médico pede o nível de plaquetas para controlar alguma hemorragia que possa acontecer e para saber se a cicatrização vai ser boa, tá? Sim. Oi, Joana. Onde vocês estão? Que a minha internet sem querer caiu, mas já voltou. Onde vocês estão? A gente tá na página 18 ainda. Tá terminando de corrigir ali os exercícios. Tá? Tá bom. Ô, tia, posso falar minha resposta? Pode. Botei assim. Como as plaquetas estão ligadas ao processo de coagulação sanguínea, se o número de plaquetas estiver baixo, a coagulação desse sangue torna-se mais difícil. E se o paciente fizer uma cirurgia nesse estado, pode ocorrer uma hemorragia. Perfeito. Perfeita a tua resposta, Angelina. Perfeita mesmo. Aí depois que você Então, qual é a resposta certa? que como as plaquetas têm a função de coagulação, tá? É necessário saber, né, se elas estão com a quantidade certa para evitar uma hemorragia e uma melhor cicatrização. E ter uma melhor cicatrização, né? A gente não evita uma melhor cicatrização. Ok, o que eu posso escrever é necessário saber o número de plaquetas, porque assim você pode saber se o paciente terá uma boa cicatrização. Pode ser. Pode repetir de novo, tia. Posso. É importante saber o nível de plaquetas para evitar que o paciente tenha uma hemorragia. Para evitar que o paciente tenha uma hemorragia. Eu botei outra coisa em vez de importante. Tá, só um pouquinho. E consiga ter uma boa cicatrização. O que tu colocou, Estela? Botada uma. Oi? Botada uma. Por favor, repete que eu não te escutei. Eu botei sem querer alguma em vez de importante. Ah, tem que cuidar pra ver como é que ficou a frase. Se a frase não ficou com outro sentido. Ô, tia, a resposta dessa questão aqui eu achei num livro, acho que era do ano passado. A É? resposta. Ô, professor, Oi, quem me chama? eu ganhei um outro celular, porque minha mãe vai precisar dele. Tá bom. Eu vou no meu. Tá.
Pessoal, vamos indo ali pra página 21. Do livro didático. Então, página 21 do livro didático. Vamos continuar ali a correção. Então, o exercício número 1 diz assim: nos organismos multicelulares, as células sofrem diferenciação e se agrupam, dando origem a grupos de células com forma e função semelhantes, que recebem o nome de... E aí? Maria, a gente tá na 2? Na 1. Tecidos. Isso, tecidos. Página 21, exercício número 1. A resposta certa é a letra D, tecidos. Ok? Depois do exercício 2, tá pedindo pra gente colocar ali o nome daquelas imagens, tá? Então, aquela primeira imagem, o que que é? Vocês sabem? Células. Células. Perfeito. Células, ó. Depois, a outra imagem, o que que é? Tecidos. Tecido. Tecido, perfeito. Depois ali, o coração, o que que é? Órgão. Órgão. Perfeito também. Órgão. Depois aquela outra imagem que tem um coração e as veias, vasos, capilares, o que que é? Sistema. Sistema. Perfeito. Sistema. E o último é o organismo. O último é órgão também. Que tá mostrando ali só os pulmões. Porque tem coração, pulmão e vários vasos sanguíneos. Esse seria o organismo. Não, mas é um órgão. Um organismo, ele teria que ter todos os sistemas juntos. E ele não tá aparecendo todos os sistemas juntos. Mas o organismo não é uma resposta certa. Organismo seria se aparecesse uma pessoa inteira. Sim, mas aparecendo só que não, gente. O total tá tudo. Pode ser tipo uma conclusão. Tá? Então, fica célula, tecido, órgão, sistema e órgão. Tá? Depois, ali no exercício número 3, como é que é a sequência ali dos números? Que é 4, 3, 5, 2. Isso aí. 4, 3, 5, 1, 6 e 2. Vou repetir. Acertei. 4, 3, Eu só acertei só 3. 4, 3, 5, 1, 6 e 2, tá? Então, ali, quem tivesse ficado com dúvida, era só voltar lá no conteúdo que tinha a função de cada tecido, tá? Que aí conseguia relacionar direitinho, tá? Depois, no exercício número 4, qual a alternativa certa? D. A Maria está falando. Ele tá pedindo a alternativa incorreta. Tá, eu sei, mas qual é a alternativa que a gente marcou, né? Então, a D. Não, a C, tá?
Ó, o quadro a seguir mostra exames de sangue de 2 pacientes. Analise esses dados e indique a opção incorreta. Então, ali tem o João e a Maria e os valores de homem e de mulher de referência, tá? Porque os valores de referência dos tecidos das células, eles modificam sendo homem ou mulher, principalmente as hemácias, tá? Então, ali, ó, a gente tinha que analisar o João ali na parte do homem, a Maria ali na parte da mulher. E aí, sim, os leucócitos e as plaquetas são as mesmas, tá? Maria comeu uma beterraba, aí sim. Aí, as plaquetas da Maria tão pouquinhas, né? E aí tá falando que a dieta alimentar de João é pobre em ferro? Não, olha lá, o João tá bem em todos os valores de tecido ali, ó. As plaquetas estão ótimas, os leucócitos também. Então, o João tá maravilhoso, tá? Pode estar... É verdade, pode estar pobre em ferro. Pior que a resposta da D também pode estar com problema. E Maria está com anemia. Maria realmente está com anemia porque ali ela tem 100 de plaquetas, tá? Agora, essa parte ali da dieta alimentar do João, a tia vai ver depois, tá? Porque que tá correta e aí explica pra vocês. Mas, tia, acorda pra selecionar a resposta incorreta. Tá, então, mas o exame... Não estaria? Não assisto no nível 5. Então, olha, ele tá pedindo a incorreta. Tá dizendo que a Maria tá com anemia, né? Sim, mas o João tá com um pouco de ferro, não estaria? Ele tá um pouco menor que o valor referencial nas hemácias, né? As plaquetas é coagulação do sangue. Os leucócitos são os responsáveis pela defesa do corpo e as hemácias são o transporte dos gases. Realmente, ó, as hemácias ali do João, ela tá um pouquinho abaixo do que ela deveria estar, tá? Então, realmente, o João, ele tá com pobre em ferro mesmo, olha ali, ó. A Maria não tá com anemia porque o valor das hemácias dela estão ótimos, olha ali. É entre 4,2 e 5,7 e ela tá com um valor 5. Então, ela tá bem, realmente. Então, a errada realmente é a C, tá? O João tá um pouquinho fraquinho, tá? As plaquetas, elas são relacionadas à coagulação do sangue. Então, o problema da Maria seria não conseguir coagular o sangue, né? Então, ela poderia ter alguma infecção, alguma coisa, tá? Então, a resposta certa realmente é a C. Depois, no exercício 5, tá pedindo pra gente colocar as partes da célula ali do neurônio, tá? Então, vamos começar dessa parte aqui, onde tá o número da página em diante, tá? Então, aquela primeira parte ali da célula que parece uns cabelinhos, o que que é? Qual é o nome? Dendritos, tá? Dendritos, com D. Dendritos, com D, tá? Não dendritos. Alguém falou dentritos. Não, é dendritos. Fui eu. Tá?
Depois dos dendritos, aquela parte ali onde tem a célula, qual é o nome? Corpo celular. Núcleo celular. Corpo celular. Corpo celular. O que é aquela bolinha que vocês estão falando? Então, tem a bolinha, só que a setinha, ela não tá na bolinha. A bolinha é o núcleo. A setinha tá na parte toda onde tá o núcleo e o resto da célula. É o corpo celular, a parte onde a gente encontra a célula realmente. Tá? Aí tem o extrato mielínico, que já tá o nome, que é aquela parte azul. E aquela parte amarela, qual é o nome? Axônio. Axônio, com X, tá? Axônio. Aí agora a gente vai lá pro livro de atividades, porque aquela parte da hora do estudo a gente ainda não fez. Ô, professora, eu vou lá pegar no quarto ali. Tá. No livro. Tá, então a gente vai lá pra o livro de atividades, lá na página 5. Tia, eu vou pegar meu livro de atividade. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida do conteúdo da parte de tecidos ali? Eu não, achei bem fácil. Bem fácil? Os outros ficaram com alguma dúvida? Oi, Leonardo? Qual é a linha do meio? Linha do meio? É axônio. Axônio. Obrigada. Tá, então Tia, vamos... na real, acho que a linha do meio que você tá falando é o corpo celular. Não, a linha do meio é entre os estratos mielínicos, né? Entre a partezinha azul, né, Leonardo? A linha amarela é entre os pedacinhos azuis, não é isso? Não, a linha que tá entre as duas outras linhas. Ah, então ali a linha que tá entre as duas linhas é o corpo celular. Tá? Chegou a página. Vai? Agora sim. A gente vai pra página 5 do livro de atividades. Tá? Então, ali, ó, na página 5 do livro de atividades, tem gente dormindo. Ó, acorda. Acorda! Que isso? Então, vamos lá, pra página 5 do livro de atividades. Tá pedindo pra gente... Oi? Qual livro? O 2 ou 1? O 3. O 3. Tá, O 2 a gente já corrigiu. Então, ali tá pedindo pra gente colocar as características, tá? Então, ali aquela primeira imagem é uma célula eucariótica, né? É um protozoário. Então, o que a gente coloca ali daquele quadro? Organização celular. Organização celular. Então, a primeira imagem, que é aquele procarionte ali. O nome é organização celular. Tá? Então, depois, ali do lado daquela célula procarionte, a gente tem uma ema. O que a ema tá fazendo ali? Ciclo de vida. Reprodução, né? Reprodução. Reprodução. Parece um urubu. Não, é uma ema, um avestruz, uma dessas duas. Urubu não, urubu é bem diferente. Tá? Parece mais um avestruz. É. Já viu um urubu? Tá? Então, ali a ema é reprodução. Depois embaixo, oi. Depois embaixo, a planta é o esquilo. O esquilo, o que ele tá fazendo? A primeira
primeira que eu não tinha ouvido, porque eu tava Necessidade de energia. Necessidade de energia. Isso aí, tá? Então, peraí, só um pouquinho. O esquilo é necessidade de energia. E o primeiro ali, que é a célula, um protozoário, é organização celular. Obrigada. Tá? Depois a planta ali do lado do esquilo, o que que é? Também Necessidade de energia. Também necessidade de energia, né? Tá fazendo fotossíntese ali com a luminosidade. Depois embaixo a plantinha, aquela ali que tá, que a pessoa tá tocando, Reação a estímulos. reação a estímulos. E aí aquela parte que aparece o ovo, o filhote e a transformação da joaninha. Ciclo de vida. Ciclo de vida. Perfeito. Ciclo de vida. Depois, lá na página 6, no exercício 2, diz assim: a reprodução é essencial para todas as formas de vida. Qual é o tipo de reprodução representado na imagem, tá? E como ela acontece. Então, que reprodução é essa que tá aparecendo? É a assexuada ou a sexuada? Acho que é sexuada. Tá? Sexuada. Por que que é assexuada? Eu acho que é porque os... Ah, esqueci como é que se fala. O que que é? Gametas? Os gametas masculinos estão indo à direção do gameta feminino. Perfeito, isso aí. É uma reprodução sexuada, porque a gente tá vendo ali a interação, né, dos gametas masculinos, que aqui são os espermatozoides, com o gameta feminino, que é o óvulo, tá? Então, é uma reprodução sexuada, onde tem esses gametas interagindo. Perfeito. Pode repetir de novo? Posso. É uma reprodução sexuada, porque tem a interação dos gametas masculinos com o gameta feminino. Tia, Ah, tá dando de me ouvir? tô. É porque a minha tela ficou branca. Tá a tela branca. Tá a tela Tá branca, dando... mas eu tô te enxergando perfeitamente bem e te ouvindo. Peraí, tia, eu vou tentar sair. Ela tá usando pro guia. Tá? Bom, agora ali no exercício 3, tá pedindo pra gente marcar os indivíduos. H para quem são os heterotróficos e A para quem são autótrofos, tá? Então é isso que a gente vai fazer ali. Planta é autótrofo ou heterótrofo? Autótrofo. Então a gente coloca um A na planta. Professora, Oi. a Jojo falou no grupo ali das atividades que ela não tá mais conseguindo entrar. Não tá mais conseguindo entrar? Ela trocou de aparelho? Não sei, eu vou perguntar ali pra ela. Peraí, eu vou sair, vou voltar e aí ela tenta fazer o pedido, tá? Já volto aqui. Que nem quando o professor sai da sala de aula. Ô, professor, para de bater na bola, pode botar. Ai, todo mundo conversando, fazendo bagunça. Ih, chegou o professor, pode bater na bola. Tá. Então aqui, pessoal, ó. Você é bem bom. Voltando
pro exercício 3. Então, a planta, ali a gente coloca um A de autótrofo, tá? Que ela produz o próprio alimento. A alga é autótrofo ou heterótrofo? Alto. Autótrofo. Então, a gente coloca um A também de autótrofo. Peraí, a alga é a... É autótrofo. Nossa, eu coloquei tudo ao contrário. A planta é autótrofo, a alga é autótrofo. Eu coloquei tudo ao contrário. Acho que eu tinha confundido todos ali e eu coloquei tudo ao contrário. Tá? Animais carnívoros são autótrofos ou heterótrofos? Heterótrofos. Isso aí. Aí a gente coloca o H de heterótrofos. Eu não sei falar heterótrofos. Nossa, é difícil de falar. Nossa. Animais herbívoros são autótrofos ou heterótrofos? Heterótrofos. Então a gente coloca o H de heterótrofos. Tá? Protozoários são autótrofos ou heterótrofos? Heterótrofos, eu acho. Heterótrofos. Perfeito, heterótrofos. A gente coloca o H de heterótrofos. Fungos são autótrofos ou heterótrofos? Fungos são heterótrofos. Os fungos, eles são decompositores de matéria morta, tá? Então, eles se alimentam de indivíduos que já morreram, tá? Então, eles são heterótrofos. Seres vivos que contêm clorofila e fazem fotossíntese, autótrofos ou heterótrofos? Autótrofos. Isso aí. Seres vivos que se alimentam de outros seres vivos? Heterótrofos. Isso aí, perfeito. O único que eu não coloquei ao contrário foi os protozoários, que eu acertei. Faz parte. Depois, ali no exercício número 4, tá falando assim, ó. A necessidade de energia é uma característica dos seres vivos. Analisando a imagem ao lado, é possível deduzir que os seres vivos que podem ser originados são autótrofos ou heterótrofos. Por quê? Heterótrofos. Heterótrofos por quê? Heterótrofos, pois autótrofos não se reproduzem com ovos, apenas alguns heterótrofos. Tá, isso aí. Autótrofos, tipo, fazem algumas coisas como, tipo, eles se reproduzem baseado no transporte de um terceiro. Eles necessitam de um animal terceiro para ajudar eles a se reproduzirem. Então, eles são... Senão não vai. Eles são seres heterótrofos, tá? Porque eles são... os ovos, eles dão origem a animais, tá? E os animais todos são heterótrofos, né? O que nós temos de autótrofo são as plantas e as algas, tá? E vocês sabem que ovos são aqueles ali? De que animal? Parecem ser de tartaruga. Isso aí, perfeito. É tartaruga marinha. Que coloca os ovos ali na praia, na areia da praia, que quentinha. Tia, Oi. não tem nenhum animal que a gente possa ver, grande assim, pelo menos, que seja totalmente autótrofo? Não, animal não. Nenhum animal é autótrofo. Então depende de todo. Os únicos indivíduos que são autótrofos são as plantas e as algas. Algumas bactérias também podem ser autótrofas, mas a gente não enxerga assim grande. O único indivíduo grande e autótrofo que a gente encontra é uma árvore. Ô tia, Oi. falando em indivíduo grande, eu lembrei de um negócio que eu tinha visto, que a baleia, ela é imensa. Tipo, as baleias são imensas, gigantescas,
Só que elas se alimentam de um bichinho bem pequenininho, que é o crio. Aí elas abrem a boca assim e filtram a água e só ficam com os crios. Isso aí, perfeito. Tá bem. E baleia não tem dente, né? O que ela tem são como se fosse uns cílios mais duros, né? Que é o que ajuda ali a filtrar a água, tá? Então, a baleia assassina, a orca baleia assassina, ela não é uma baleia, ela é um golfinho, tá? Tia, eu vi isso na televisão, que baleias assassinas são golfinhos, não baleias. São golfinhos. É só por causa da semelhança por visão? Por causa do tamanho, né? Ele, na realidade, se a gente analisar, ele é muito maior, ele é super diferente dos golfinhos que a gente tá acostumado a ver, né? Então... É como se fosse um dálmata, sabe? Oi? Caramelo. É como se fosse um cachorro, um monte de caramelo e um dálmata no meio. É, mais ou menos isso. Não, ó, uma pessoa nomeou o vira-lata caramelo de brazuquinha. E agora ele é oficialmente brazuquinha. Ah, tá bom, então. É a raça de cachorro do Brasil. Ah, tá certo. Então vamos ali. Caramelo agora é chamado brazuquinha. Vamos ali pra página 7 pra gente conseguir corrigir tudo. Oi? A Juju continua falando ali que não consegue entrar e antes que ela não conseguir mais entrar, o áudio dela bugou. Ué, que estranho. Bom, avisa ela que a tia tá gravando e que ela pode assistir depois as correções, tá? Bom, vamos voltar aqui então à página 7. Vamos pra página 7, livro de atividades. Então, o exercício número 5 tem uma imagem ali. E tá dizendo, na letra A imagem é uma representação de qual característica dos seres vivos? Ciclo da vida. Ciclo da vida. Ciclo da vida. Isso aí. Conhecido também por aqueles que assistiram Rei Leão, o ciclo sem fim. Ciclo da vida. E aí ali ele vai iniciar na reprodução, tá? Ó, tem um monte de gente com a câmera desligada. Vamos ligando a câmera. É pra deixar a câmera ligada. Depois, ali embaixo diz assim, descreva as etapas do desenvolvimento animal representado na imagem, tá? Eu posso falar, né? Pode. Nascimento, o ser nasce. Crescimento, você começa a crescer. Desenvolvimento, o ser começa a crescer mais e entrar na vida adulta. Não sei porque eu coloquei tão grande assim. Vida e adulta tá coladinho. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Então, assim, ó. Vai começar, então, pela fecundação, tá? Pela parte da reprodução ali. Tá certo, meu? Tá certo. Tá? Então, a gente começa pela fecundação. Depois, a gente tem a formação dos ovos. Depois eclodem os filhotes que têm cauda. Aí ali no ambiente aquático eles vão se desenvolver, vão ficar jovens, tá? Aí nesse desenvolvimento eles vão mudando as suas características. Eles vão perdendo a cauda, ganhando o braço e ganhando as patas, tá? Até se transformar no indivíduo adulto, que é aquele que tá lá em cima na pedra, e começar de novo o ciclo. Reproduzir, envelhecer e morrer. Ô tia, depois de formação dos ovos é o quê? Os jovens os filhotes eclodem, saem dos ovos. E morrer. E morrer. Os ovos, os jovens... Agora a gente estava falando de um ciclo de vida. Eu lembrei de um negócio que eu tinha visto, que era um cara que ele tinha várias aranhas em casa. Era um problema. Ter aranha em casa geralmente é um problema. Daí ele pegou uma galinha e uma vassoura. Aí ele colocou a galinha em cima da vassoura e colocou no teto pra
galinha comer as aranhas. E aí, Não, uma galinha era uma lara. aí é o ciclo da vida. Ele tá resolvendo o problema das aranhas, a galinha tá se alimentando e as aranhas não estão tão chocadas porque é o normal. Né? O Guilherme viu única coisa de neve, né, Guilherme? Exatamente. Aspirador de pó 2.0. Tá? Então, ali, ó, repetindo. Após a fecundação, tem a formação dos ovos. Os ovos eclodem em indivíduos jovens com cauda, tá? Ainda na água, esses indivíduos se modificam em indivíduos adultos. E aí, os adultos, eles se reproduzem, né? Envelhecem e morrem. Depois, no exercício 6, fala assim para nós. Leia a tirinha abaixo e sobre ela e os assuntos trabalhados, analise as alternativas. Então, diz assim. Dinho, você corre igual menininha. E aí o Dinho diz, poxa, obrigado. Mas ainda falta muito para eu alcançar a fé. Ó, tem gente brincando, que é isso. Podem guardando os brinquedos. Agora é a hora de corrigir exercício. Então, ali, quais são as alternativas corretas ali com relação ao Dinho e a Fê? Eu acho que a C é uma das... A B, a C e a D. E aí? Tá, é a B, a C, a D e a E. Tá? Acertei! Tudo menos A. Todas menos a A. Tá? Todas menos a A. Depois, ali o exercício 7 é um complete, né? Então, ali a primeira palavra do complete qual é? Células. Célula. Célula é o nome dado à unidade estrutural e funcional que compõe os seres vivos. Existem dois tipos básicos de células. As procariontes e as eucarióticas. A célula procariótica não apresenta organelas membranosas nem membrana, delimitando o núcleo do restante da célula, mas tem a membrana plasmática. Os organismos formados por células procarióticas são chamados de... Deixar outras pessoas responderem. Porque se não sou eu respondendo, não fica gravando. Procariontes. Um exemplo, como exemplo temos as... Eu ouvi um grito aí. Alguém tá com o microfone ligado. Sou eu. Deixa eu desligar o meu. Bactérias. Já a célula eucariótica apresenta um material genético isolado do citoplasma por meio de uma membrana que envolve o núcleo. O núcleo. Organismos formados por células eucarióticas são chamados de eucariontes, como os animais, as plantas, os protozoários e os fungos. Os seres vivos formados apenas por uma célula são chamados de unicelulares.
e os formados por várias células são chamados de Multicelulares. 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 E, professora, Oi. tu pode repetir depois de como os Fala um pouquinho antes pra gente já saber onde é que tu tá. são chamados de procariótica. São chamados... As células procarióticas são chamados de procariontes. É aí que tu tá? Pronto, tá. Sim. Agora, tu pode repetir o seguinte depois disso tudo? Como exemplo, temos as bactérias. Como exemplo, temos bactérias. Exemplos? Como exemplo, temos as bactérias. Onde é que tu tá? Eu tô, assim, organismos formados por células eucarióticas são chamados de... Eucarióticas são chamados de eucariontes. Tia, só aqui que eu me perdi, que eu me esqueci o nome. Ali, ó. Por uma célula são chamados de unicelulares. Formados por várias células são os multicelulares. Depois dos eucariontes, Estela, como os animais, as plantas. Depois, lá na última frase, é unicelulares. E no final é multicelulares. Obrigada, tia. De nada. Então, ali, ó, no exercício 8, tá pedindo pra gente descobrir os nomes, tá? Então, eu vou dizer pra vocês pra gente tentar dar uma aceleradinha, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me param, tá bem? Então, ali na letra A palavra que a gente descobre ali são multicelulares. Sabia. Tá? Letra A é multicelulares. A letra B, a palavra é procariontes. A gente tá na página 8 ainda. Tia, letra C, citoplasma. Letra C, citoplasma. Então, é engraçado que citoplasma também começa com C. E a primeira letra da resposta da C é C. Uma B, que eu não entendi. A B é procariontes. A B... Essa, professora. Só um pouquinho. A B é procariontes. E a C é citoplasma. Citoplasma. A D é parede celular. A D é parede celular. A D é parede celular. D, parede, acertei. Tá? Depois, no exercício 9, a gente tem que marcar com X as características de cada organismo, tá? Então, ali... Oi? Parede celular. Na D, parede celular. Tá? Aí, no 9, algas. Algas a gente vai marcar com X. Procariontes, eucariontes, unicelular, multicelular e autótrofos. Tá? Então,
Heterotrófos não. As algas não são heterotrófas. Eucariontes e eucariontes que... Ah, tá. É isso. A gente, Você tava dando exemplo. a gente vai marcar com X. Nas algas, a gente vai marcar com X. Procariontes, eucariontes, elas podem ser tanto uma quanto a outra, Ah, tá. tá? Elas podem ser tanto unicelular como multicelular, então a gente marca com X nas duas. Existem algas que podem ser unicelulares? Existem, que a gente quase não enxerga. Ué? E elas são autótrofas, então a gente marca com X nos autótrofos, tá? Os musgos, a gente vai marcar com X o eucariontes, multicelular e autótrofos. Tá? Musgo, eucarionte, multicelular e autótrofos. Cogumelos. Eucariontes, multicelular e heterótrofos. Tá? Cogumelos. Porque não tem... cogumelos é eucariontes, não tem procariontes? Não tem procariontes. São todas eucariontes, multicelular e heterotróficos. Ok. Ô tia, o musgos tem que marcar multicelulares? Multicelulares. E unicelulares também? Não, são só multicelulares. Ok. Tá? Protozoários. A gente marca eucariontes, unicelular e heterotrófico. Então, procariontes, protozoários são eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Depois, os plateumintos, eles são eucariontes, multicelulares e heterotróficos. Tá? O que esses plateumintos são? Eles são autótrofos ou heterótrofos que eu escutei? São heterótrofos. Heterótrofos? Os plateumintos são indivíduos que podem ser... esqueci o nome. Parasitas. Ô tia, que horas acaba? A hora que a gente terminar de corrigir os exercícios. Só não pode passar de medir. Tá? Ali, então, na página 9, vamos ali pro exercício número 10, tá? Então, eu vou dizer pra vocês as respostas, tá certo? Pra gente conseguir terminar. E aí, se alguém tiver dúvida, me para, tá bem? Então, vamos lá. Página 9, exercício 10. O exercício 10 tá pedindo pra gente dizer a função de cada organela, tá? Então, ali, a mitocôndria, a gente vai colocar produção de energia. Eu já tinha colocado produção de energia, só que agora eu tô colocando respiração celular. Tá? Junto. Tá, produção de energia. Complexo golgiense, armazenamento e liberação de substâncias. Então, complexo golgiense, armazenamento Eu tinha colocado separação. Armazenamento e separação. não, liberação, tá? Ela libera. E liberação de substâncias. Tá?
Depois, retículo endoplasmático, transporte e produção de substâncias. Então, retículo endoplasmático, transporte e produção de substâncias. Tia, Oi. a carga do celular desse ela acabou. Tá. No exercício 11, então, o que a gente vai fazer? Já que já tá se passando o nosso horário. A gente vai corrigir o livro de atividades ali até terminar essa parte de célula e a gente deixa o nível de organização para os seres vivos para a próxima live. Pode ser? Pra gente não se passar muito. Ok. Tá? Então, ali, ó. Então, no exercício 11, diz assim, ó. Tá pedindo pra gente dar os nomes daquelas organelas, tá? Então, Cauê, por favor, presta atenção nas atividades e para de brincar. Então, ali, ó, a gente vai começar pelas partes que estão perto da mola do livro de vocês, tá? Eu não sei se o livro de vocês tem mola, mas essa parte aqui da dobradura, tá? Então, a gente vai começar por este lado aqui, tá certo? Vou mostrar aqui na câmera. Vamos começar por este lado aqui. Bom, então, a primeira organela que tem lá em cima é a mitocôndria. Tá? A primeira é a mitocôndria. É o vermelho ali, com um negocinho azul? É, o vermelho com o negocinho azul. Isso aí. Mitocôndria. Depois, embaixo, é o complexo golgiense. Então, embaixo é o complexo golgiense, tá? Complexo golgiense. Depois, lá embaixo do complexo golgiense, nós temos a parede celular. Parede celular. Ok. Depois, do outro lado, lá em cima, tá? Lá perto do núcleo, que é lilazinho. Então, aquela parte ali perto do núcleo é o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Embaixo do retículo endoplasmático, nós temos o cloroplasto. Tá? Um cloroplasto. E embaixo do cloroplasto, nós temos o vacúolo. Tá? Vacúolo. Ok?
Depois, no exercício 12, lá na página 10, no exercício 12, lá na página 10, vai ficar assim, ó. A sequência vai ficar assim: 4, 2, 1, 3, 7, 5 e 6. Tá? Vou repetir. 4, 2, 1, 3, 7, 5 e 6. Tá? E no exercício 13, a resposta certa é a letra D de dado. Tá? Acertei, tia. Acertou? Parabéns. Eu tava com o lápis no apontador, aí eu coloquei ele pra cima, só que aí ele caiu, ele deu um mortal e caiu de em pé. Pessoal, alguém ficou com dúvida nessa parte dos exercícios do conteúdo? Sim, não? Tá, então olha só. Aí depois a gente vai combinar, eu vou avisar com vocês. Quando a gente retornar, provavelmente vai ficar assim, ó. Quando a gente retornar do recesso, na segunda-feira eu vou dar umas atividades pra vocês, lá do Hora do Estudo, tá? Mas eu vou fazer um videozinho pra vocês explicando. E aí na quinta-feira, tá? Do retorno, a gente corrige a atividade que faltou da página 10, 11, Pessoal, antes 12, 13, só um pouquinho, 12, 13, 14 do livro de atividades e a hora do estudo, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, pra quem chegou depois e não ouviu. Hoje eu vou abrir outra trilha, tá? Relacionada ao conteúdo deste livro. Esta trilha também vai ser parte da avaliação 1, tá? Então, vocês vão conseguir fazer elas se quiserem agora no período de recesso, tá? Que aí vocês vão estar com calmos, podem usar o livro para conferir as respostas, tá? Então, a tia agora, quando a gente terminar aqui, a tia já vai abrir a trilha para vocês, tá? Felipe, querias falar alguma coisa? Pode falar. Olha, eu vou falar aqui. Amanhã é a última aula online. Bora fazer festa depois do dia 25, ok? A gente faz um Google Meet lá, a gente faz festa. Tá. Então tá. Eu sei, tem que flodar o chat, hein? Tá, então, pessoal, vou fazer a chamada aqui, tá? Então, escutem. Alex. Aí vocês me ajudem a me avisar quem é que saiu, porque o celular acabou a bateria, tá? O Alex não tava? Angelina? Não. Eu! Ana Júlia? Não? Arthur? Tem que ter um... Aqui. Estela? Quem que já chamou já pode sair? Pode sair. Oi, tudo bom? Boas férias pra vocês, bom recesso, tá? Muito obrigada. Gabriel? Boa tarde, não esqueça disso. Gabriel? Presente. Guilherme Quadro? Saliente, tchau, adeus. Guilherme da Rosa? Presente aqui, com sucesso e bom recesso pra ti também. Cauê? Presente. Lauane? Adeus, meus amigos. Lauane? Presente. Lavínia? Presente. Leonardo? Presente. A Maria Joana, que tem um probleminha. A Marina? Presente. O Matheus?
Presente, tchau, prof. Tchau. A Melissa. Presente e bom recesso. Obrigada pra ti também. O Felipe. Eu tô aqui. Agora eu vou lá jogar Half-Life 2. O Rian. Oi, tchau. Oi, tchau. A Sofia. Sofia, me ajuda uma coisa. A Valentina tava em aula? Eu tenho. Tá. E nem os dois Vinícius, né? Então tá. Beijinho. Até mais.